Bom dia, queridos irmãos. Nesta segunda-feira, dia 29 de junho, antes de iniciar a nossa meditação, partilhamos um pouco como festa de São Pedro e São Paulo a nível de evangelização e formação. Foi algo muito bonito. Vivemos aqui em São Paulo 4 Yeshua, que envolveram 123 jovens. Também aqui em São Paulo foi realizado o encontro de formação dos casais, com a presença de 57 casais, enquanto em Belém do Pará aconteceu Yeshua com 24 irmãos de rua, e no domingo também o Domingo Tabor. Na Itália aconteceram 2 Rua, em Marcellinara e em Veneza, em Pádua, acredito, e sobretudo aconteceram os Domingo Tabor em Veneza, com todos os coordenadores em Milão. E foi um momento muito bonito de partilha e crescimento. Também aqui em São Paulo vivemos o encontro de formação com os nossos vice-coordenadores, que são 90. E uma outra coisa bonita no Haiti, um grupo de 27 jovens, a nossa equipe de Yeshua de 27 jovens, se encontrou com outro grupo de Porto Príncipe e um grupo de 30 jovens dos Estados Unidos, pensem, que vieram visitar a nossa missão. Sem dúvida, aconteceram outras coisas, tivemos encontros, projeto de vida com os jovens, encontros de casais na Itália, é até impossível lembrar tudo. Mas a coisa bonita é que fizemos 7 encontros querigmáticos e pelo menos os outros 7 encontros de formação. Acho que São Pedro e São Paulo lá no céu ficaram muito felizes. E agora vamos meditar o Evangelho de hoje. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Segue-me, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Forte, claro e exigente é o convite de Jesus para quem deseja segui-lo. Jesus todo se dá a você e tudo pede de você. Jesus espera a nossa resposta ao seu amor. A resposta não pode ser de boca para fora. Não podemos seguir Jesus pobre sem ser pobres. Não podemos seguir Jesus se colocamos alguém acima dele, se amamos pai e mãe mais do que a ele. Se Jesus nos pede isso, significa que é bom e possível. Não tenhamos medo da radicalidade para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para a outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me, e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Siga-me. Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Irmãos, Jesus não brinca. O trabalho de Deus para Deus não tem comparação com nada neste mundo. Sepultar o pai, além de ser algo natural e sofrido, era um sinal bom de amor filial. Era uma grande obra de virtude no Antigo Testamento. Podemos pensar, imaginar que
Provavelmente este jovem se encontrava com uma grande quantia de mirra nas mãos ou de outros perfumes que serviam para ungir e, em certo modo, embalsamar o corpo do pai. Ele estava indo para sepultar, embalsamar, honrar o corpo do pai. Mas Jesus vem, Jesus o encontra e, de uma só vez, com uma força violenta, arranca esse gesto e pede o seguimento imediato a este jovem. Muito devemos pensar nesta radicalidade de Jesus. Será que tem alguém mais radical do que ele nesse mundo? Antes desse encontro, vêm as fortes palavras sobre a santa pobreza. As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, o filho do homem nem isso tem, não tem um lugar onde apoiar a cabeça. Isto significa não tem casa, não tem um cantinho, não tem sossego, é um pobre missionário itinerante. Se não fosse Jesus que nos pede isso, poderemos pensar que isso é mais que uma loucura. Nenhum líder político, por quanto fosse paranoico, nunca se atreveu a pedir tanto a seus adeptos, e ninguém teria lhe obedecido seguramente. Mas Jesus é bem mais do que um líder político. Jesus tudo pode te pedir, porque tudo se deu a você. Jesus tudo pode te pedir, porque tudo Ele se deu a você. Trata-se de um relacionamento de amor e não de uma ordem fria. Ele morreu cruelmente numa cruz por mim, por você. Depois disso, tudo Ele tem direito de te pedir. Ele se entregou totalmente a ti e espera que você se entregue totalmente a Ele. Além disso, para Jesus, o reino é urgente e nada pode parar a difusão da Boa Nova. Nada é comparável à urgência de evangelizar, nem sepultar o próprio Pai. Seguir Jesus e anunciar Jesus é mais importante do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos, os filhos, as casas. É mais importante do que ter cantinhos pessoais. É mais importante do que qualquer outra coisa que você faça. A sua vida toda tem sentido somente se ela corre no leito da evangelização. Mesmo que a vontade de Deus seja para você um trabalho social, uma família estável, mas tudo isso deve ser dentro de uma evangelização familiar, social, claro, mas dentro de uma evangelização. Irmãos, amor só se paga com amor. Entrega total só se paga com entrega total. Jesus tudo se dá a você e tudo pede de você. Fora desse relacionamento não existe cristianismo, mas somente uma graxa de fé, uma maquiagem de fé, não uma verdadeira fé. E agora vamos ouvir as palavras do nosso Papa Francisco na sua primeira catequese para toda a Igreja. Era o tempo da Semana Santa. As raposas, disse ele, Jesus, as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não tem casa, porque a sua casa é o povo, somos nós. A sua missão é abrir a todos as portas de Deus, ser a presença do amor de Deus. Na Semana Santa, nós vivemos o ápice deste momento, deste plano de amor que percorre toda a história da relação entre Deus e a humanidade. Jesus entra em Jerusalém para cumprir o último passo, no qual reassume toda a sua existência. Doa-se totalmente, não tem nada para si, nem mesmo a vida.
na última ceia, com os seus amigos, compartilha o pão e distribui o cálice por nós. O Filho de Deus se oferece a nós, entrega em nossas mãos o seu corpo e o seu sangue, para estar sempre conosco, para morar em meio a nós. E no Monte das Oliveiras, como no processo diante de Pilatos, não oferece resistência, doa-se. É o servo sofredor, profetizado por Isaías, que se despojou até a morte. Na cruz, Jesus me amou e entregou a si mesmo. Cada um de nós pode dizer: me amou e entregou a si mesmo por mim. Cada um pode dizer este por mim. O que significa tudo isto para nós? Significa que este é também o meu, o teu, o nosso caminho. Viver a Semana Santa seguindo Jesus, não somente com a emoção do coração. Viver a Semana Santa seguindo Jesus quer dizer aprender a sair de nós mesmos, como disse domingo passado. Aprender a sair de nós mesmos, para ir ao encontro dos outros, para ir para as periferias da existência, nos mover primeiro para os nossos irmãos e as nossas irmãs, sobretudo aqueles mais distantes, aqueles que são esquecidos, aqueles que têm mais necessidade de compreensão, de consolação, de ajuda. Há tanta necessidade de levar a presença viva de Jesus, misericordioso e rico de amor. Viver a Semana Santa é entrar sempre mais na lógica de Deus, na lógica da cruz, que não é, antes de tudo, aquela da dor e da morte, mas aquela do amor e da doação de si que traz vida. É entrar na lógica do Evangelho. Seguir, acompanhar Cristo, permanecer com Ele, exige um sair de si mesmo, de um modo cansado e rotineiro de viver a fé, da tentação de se fechar nos próprios padrões que terminam por fechar o horizonte da ação criativa de Deus. Deus saiu de si mesmo para vir em meio a nós. Colocou a sua tenda entre nós para nos trazer a sua misericórdia, que salva e doa esperança. Também nós, se desejamos segui-lo e permanecer com ele, não devemos nos contentar em permanecer no recinto das 99 ovelhas. Devemos sair, procurar com ele a ovelha perdida, aquela mais distante. Lembre-se bem, sair de nós mesmos como Jesus, como Deus saiu de si mesmo em Jesus, e Jesus saiu de si mesmo por todos nós. Alguém poderia me dizer: mas padre, não tenho tempo, tenho tantas coisas a fazer, é difícil. O que posso fazer com as minhas poucas forças, também com o meu pecado, com tantas coisas? Sempre nos contentamos com alguma oração, com uma missa dominical distraída e não constante, com qualquer gesto de caridade, mas não temos esta coragem de sair para levar Cristo. Somos um pouco como São Pedro. Assim que Jesus fala de paixão, morte e ressurreição, de doação de si, de amor para todos, o apóstolo o leva para o lado e o repreende. Aquilo que de Jesus perturba os seus planos,
parece inaceitável. Coloca em dificuldade as seguranças que se havia construído, a sua ideia de Messias. E Jesus olha para os discípulos e dirige a Pedro, talvez, uma das palavras mais duras dos evangelhos. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Deus pensa sempre com misericórdia. Não se esqueçam disso. Deus pensa sempre com misericórdia. É o Pai misericordioso. Deus pensa como o Pai, que espera o retorno do Filho e vai ao seu encontro, vê-lo vir quando ainda é distante. O que isto significa? Que todos os dias ia ver se o filho retornava a casa. Este é o nosso Pai misericordioso. É o sinal que o esperava de coração no terraço de sua casa. Deus pensa como o samaritano, que não passa próximo à vítima, olhando por outro lado, mas socorrendo-a sem pedir nada em troca, sem perguntar se era judeu, se era pagão, se era samaritano, se era rico, se era pobre. Não pergunta nada. Não pergunta essas coisas. Não pergunta nada. Vai em seu auxílio. Assim é Deus. Deus pensa como o pastor que doa a sua vida para defender e salvar as ovelhas. Paz e alegria. Paz e alegria a todos.